Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar aqui com vocês mais um domingo, podendo louvar o Senhor, aprender dEle, experimentar dEle. Que o Senhor possa nos abençoar nesse lugar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1, vamos ler até o 10. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém, irmãos? Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler. Diz assim: E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Agora no mesmo capítulo, vá lá para o verso 27. Lucas, capítulo 5, verso 27. Diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Agora, avance as páginas da sua Bíblia para o capítulo 18 de Lucas, versículo 18. Diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então respondeu Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou dizendo: Tudo isso eu observo desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe então: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste, porque era riquíssimo. Vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença e pela Tua direção nesse lugar. Fala aos nossos corações, Espírito de Deus, transforma a nossa vida, que a Tua palavra nos ilumine, que a Tua palavra nos esclareça, que a Tua palavra, Pai, nos avive, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lemos aqui rapidamente 3 textos do livro de Lucas, que falam de 3 narrativas muito importantes da história do Evangelho de Jesus. Que falam, eles têm um ponto em comum, né? Que falam de pessoas diferentes, com pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. O primeiro texto, lemos sobre um pouquinho da pesca maravilhosa. Lembram dessa passagem? É uma passagem que Jesus, ele manda os discípulos jogarem a rede, irem mais profundo e jogarem a rede no mar novamente para pescar.
sendo que eles já tinham pescado à noite, a madrugada inteira, e não tinham apanhado nada. A Bíblia diz que Pedro ele fala para Jesus: Senhor, nós pescamos à noite e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E diz o relato que quando eles puxaram as redes era tanto peixe, mas tanto peixe, que quase o navio vai a pique, vai a náufrago. E ele chama os companheiros ali e eles conseguem chegar até a margem. E no decorrer do texto, Pedro ele se maravilha de uma tal forma que ele se ajoelha, irmãos. Pedro se ajoelha como um bom judeu e ele fala: Senhor, eu não sou digno. Ele reconhece a divindade de Jesus. Ele reconhece a presença do próprio Deus em Cristo Jesus. E ali ele reconhece também quem ele é. E ao reconhecer quem ele é, um homem impuro, um homem pecador, ele se prostra aos pés de Jesus. E aí Jesus fala para Pedro e olha, eu quero propor que você entenda que eu te farei pescador de homem, portanto vem e me segue. E no final do versículo, do capítulo que lemos, do texto da pesca maravilhosa, o que diz lá? Deixando as redes, o seguiram. Interessante que eles tinham tudo para continuar com as redes, né? Mas o chamado de Jesus, a presença de Jesus naquele lugar, o fato de Jesus chamá-lo, convocá-lo, fez com que ele deixasse tudo seguir. O interessante é que o segundo texto que lemos fala sobre o chamado de Levi, que é o Mateus, do Evangelho de Mateus, o que era cobrador de impostos. A Bíblia diz que Jesus vinha passando na frente da coletoria, olhou para Levi e falou: vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele homem se levantou, deixou a coletoria e começou a seguir. Não teve pesca maravilhosa, não teve algo extraordinário, não teve algo que saltasse aos olhos para ele entender o que era aquilo tudo. E o terceiro texto que lemos é a história do jovem rico, que nós também já conhecemos, que fala sobre um jovem que chega para Jesus e quer ir para o céu. E ele pergunta: o que eu faço para ir para o céu? Jesus conversa com ele, dizendo que ele precisa seguir os mandamentos. Ele responde dizendo que segue desde a juventude. E Jesus então fala: olha, se tu queres ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. E aquele homem disse que ficou muito triste pelo pedido de Jesus e ele foi embora e não o seguiu. Irmãos, você já pode ter percebido que esses três textos têm em comum o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é algo irresistível. Jesus, ele chama e ele chama. Hoje, ele chamou na época dos apóstolos e ele chama todos os dias. Chama pelo seu nome, chama você, porque ele tem um chamado para fazer discípulos. E eu queria conversar um pouquinho e orar com vocês sobre esse chamado irresistível que aconteceu na vida de Pedro, que aconteceu na vida de Mateus, que aconteceu na vida de outros, que a Bíblia também relata. Jesus, irmãos, ele tem procurado pessoas para segui-lo, chamando, convocando, falando: vem, segue-me. Jesus, ele não tem chamado só pessoas para segui-lo de maneira irresponsável. Jesus, ele tem chamado pessoas para serem discípulos, que seguem um discipulador, que seguem um mestre, que seguem a ele. Jesus, ele não está chamando pessoas para sentar numa cadeira e ocupar um lugar. Jesus, ele está chamando pessoas para serem discípulos, mas eu quero lhe dizer que o chamado dele é irresistível. O interessante é que a resposta do discípulo de Pedro, do texto que lemos, ela não é uma resposta com uma confissão oral de fé. Ah, Senhor, eu vou te seguir, ainda bem que tu me chamou, eu estava esperando. Não. A resposta do discípulo não foi uma confissão de fé em Jesus, mas foi de um ato de obediência. A palavra de Deus diz, que nós lemos juntos aqui, que Pedro, imediatamente, deixando a rede, seguiu Jesus. Eles não fizeram um ato declaratório na frente da igreja, na frente dos pastores. Ele não fez um ato de compromisso, falando abertamente, mas ele obedeceu.
O discípulo, irmãos, ele que segue a Cristo, ele usa da sua fidelidade em seguir a obediência. A obediência, irmãos, ao chamado de Jesus, é o caminho para a minha e para a sua fé. É impossível, irmãos, que temos fé em Deus, que cremos em Deus, se não o obedecemos. A obediência, ela precisa estar ligada a Ele, porque Ele assim nos requer obediência, mas ela precisa estar ligada à fé que temos nele. Pedro passou a noite pescando, irmãos, para levar comida para dentro de casa, ali na sua comunidade de pescadores, para fazer a comunidade girar em prol daquele ato de subsistência. Ele passou a madrugada com os seus sócios pescando ali naquele lugar, e era um trabalho legítimo, digno. Era algo que ele fazia e ele era experiente. Mas quando Jesus chegou para ele e falou: vem e segue-me, a Bíblia diz que ele deixou as redes e o seguiu. Mas como, André, se ele passou a noite com aquelas redes? O chamado é irresistível, irmãos. É um ato de fé. E a fé te leva a obedecer, não tem como explicar. É algo que nasce de dentro de ti. Parece que o chamado dele é tão poderoso que não tem como eu questionar. Ah, Senhor, mas isso, mas aquilo, mas o meu trabalho, Não, Ele está te chamando para ser discípulo dEle. Ele quer cuidar de ti. O discipulado, se usamos como Pedro como exemplo, foi uma vida inteira Jesus discipulando aquele homem. E até no último momento, quando Jesus já ressurreto, ele voltou para as redes. Mas Jesus vai lá e acalenta o coração daquele homem mais uma vez. A obediência ao chamado é o caminho para a nossa fé. A nossa fé, ela se torna vazia quando não obedecemos a Deus. Ou melhor, ao chamado de Deus. O que sabemos, irmãos, sobre então esse caminho de discipulado, né? O que fez Levi se levantar lá da fazenda que ele trabalhava, coletando impostos? O que fez aquele homem se levantar do absolutamente nada e seguir Jesus e deixar toda a sua vida, talvez de conforto, por ele ser um judeu e também coletor de imposto? Ele era muito odiado pelos seus iguais da sua nação. Às vezes nós não conhecemos, às vezes nós não entendemos o conteúdo que Jesus vai trazer nesse discipulado para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele diz que aquele que quiser vir após mim, diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito duro isso. Se a gente for olhar com a ótica humana, ou com o padrão humano, meu Deus, eu vou querer abandonar aquilo que eu tenho por bel prazer, ou aquilo que me satisfaz. Eu vou negar a mim mesmo. O que nós temos, irmãos, ou o que nós sabemos sobre esse discipulado que Jesus nos chama, o que eu sei, irmãos, é que quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para algo que faz sentido. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para algo que tem um programa estabelecido com metas, com regras, com indicadores que te mostram quem... Ele não chama para isso. Quando Pedro ouviu o chamado, ele só foi. Quando Mateus, Levi ouviu o chamado, ele obedeceu e foi. Porque não está no nosso controle como vai ser. Não estava no controle daqueles homens como que ia ser o peixe que eles iam deixar de pescar no dia seguinte. Não está no meu e no seu controle quando aceitamos sermos discípulos, crentes, cristãos de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, o indivíduo tem que deixar tudo para trás. E nos padrões humanos isso não faz sentido. Como, André, que eu vou ter que me sacrificar, negar a mim mesmo, sabendo eu que não, olhando com a ótica humana, eu consigo me sacrificar por outras coisas.
Há um chamado de um concurso público, por exemplo, na área da segurança pública. Tem alguns cargos que precisa fazer TAF, um teste de esforço, um teste físico. Aí eu regro a minha vida, eu me organizo, eu me preparo, porque eu quero passar nessa etapa, eu quero ser chamado nesse concurso. Isso faz sentido aos padrões humanos, porque eu vou ter uma renda, eu vou entrar no governo, eu vou ser funcionário público, eu vou ter estabilidade financeira. Mas e o chamado de Jesus? Jesus, ele tem um chamado para te fazer discípulo, ele quer que você seja discípulo. Ele está te chamando, irmãos, para você, mesmo sem entender muitas vezes como vai ser o amanhã, para ir como um ato de fé e confiar e se levantar e o seguir, negando a si mesmo e levando a sua cruz todo dia. Ele não chamou como algo que fosse ser fácil, irmãos. Aliás, o discípulo que segue a Jesus e ouve esse chamado, eu e você, muitas vezes deixamos, a nossa relativa segurança de vida e segue para uma absoluta insegurança. Isso aos olhos de um padrão humano. Mas eu quero que você saiba que isto é o discípulo, quando sai desse padrão de segurança humano, ele entra na mais absoluta segurança da proteção e comunhão de Jesus Cristo. O problema é que às vezes o inimigo ele vem nos seduzir, como ele seduziu Jesus no deserto, e aí ele teve a audácia de falar para Jesus assim: olha, todos esses reinos que eu te mostro aqui foi me dado, e se tu prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. E o inimigo nos seduz com essa terra de um modo que é mais fácil eu me sacrificar por esta terra, e é mais fácil do que eu investir nas coisas dessa terra, do que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e obedecer o chamado de Jesus diariamente. Jesus te chama e o seu chamado é irresistível. Ele te chama muitas vezes para nós deixarmos uma situação aparentemente previsível e calculável. Ah, André, hoje onde eu estou, pastor, está muito previsível, eu consigo controlar, eu consigo mensurar, eu pesquei hoje e teve muitos peixes, a gente já vai ter como fazer. Aí ele te chama, e aí sai daí, porque aí não está sendo bom para ti. Talvez no momento que você, ou no lugar que você está, é um lugar que tem te afastado de Deus, do chamado de Deus, do discipulado de Deus. E aí nós olhamos para esse chamado, e aquilo que me faz às vezes entrar em algo imprevisível, e quando eu creio no chamado dele, eu vejo o quanto o céu é real e previsível. Saímos, irmãos, nesse chamado, das possibilidades limitadas que temos, para as possibilidades ilimitadas. O que eu quero que eu e você entendamos nessa noite, é que Pedro deixou tudo, Levi deixou tudo, e muitos outros deixaram tudo porque eles entenderam que Jesus era o único que valia a pena para se viver. Pastor, eu preciso deixar tudo para seguir Jesus, aí é contigo e Deus. Não sei. Eu não sei como é que Deus quer te chamar. Eu não sei como Ele te chamou, mas o que eu sei é que Ele quer que você seja discípulo de verdade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, em nome de Jesus, vamos ler esse texto juntos. Do versículo 57, lá no finalzinho, ainda em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim a palavra de Deus: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu:
As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Jesus disse a outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos, os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse, ser-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui tem 3 pessoas, que 2 se ofereceram para seguir, e uma foi chamada por Jesus para seguir. E rapidamente, essa narrativa desses 3 chamados, sendo que o primeiro se oferece, ele não foi chamado. E a resposta de Jesus parece dura para o primeiro, né? O primeiro, ele todo animado, todo empolgado, com entusiasmo, ele fala, Senhor, eu vou te seguir. Já pensou, irmãos? Eu quero seguir, deixa eu te seguir. Mas o interessante é que Jesus conhece o nosso íntimo e profundo, e talvez vendo a verdadeira intenção daquele pedido de seguir, Jesus ele responde, olha, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. Jesus falou para aquele homem assim, olha, eu não tenho nem onde dormir, e tu quer me seguir? Jesus ele estava mostrando com aquela resposta, primeiro, que ninguém pode chamar a si mesmo, irmãos. Talvez a intenção daquele homem em buscar, em estar, ele era até entusiasmado e verdadeira, mas talvez a Bíblia não narra isso, mas pela resposta de Jesus a gente pode deduzir que talvez a motivação por trás de estar com Jesus não fosse o ideal. A resposta para o entusiasmo daquele jovem de Jesus é falando, olha, tu quer me seguir, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil não. Tu quer me seguir, mas hoje eu não sei nem onde eu vou dormir. Tu quer me seguir, mas eu quero te dizer que tu tem que se negar todo dia aí os teus desejos internos ruins. Tu quer me seguir, mas deixa eu te dizer que, olha, não é confortável, viu? Quem está vindo aqui para seguir a Cristo, para buscar uma vida confortável, entenda que para ter uma vida confortável não precisa de Cristo, mas para ir para o céu, sim. A vida confortável aqui na terra está aí, Deus brilha o sol para ímpios, para justos, e quem corre atrás consegue. Ah, Senhor, eu quero te seguir, mas entenda, as lutas continuarão, as dificuldades virão, mas você saberá, a partir do momento que aceitar esse chamado, que Jesus Cristo é maior do que todas as coisas dessa terra. Maior do que todas as lutas dessa terra, maior do que todos os problemas dessa terra. Eu sigo Ele, não é para ter conforto ou deixar de ter, eu sigo Ele porque Ele é a razão da minha vida, Ele é o autor dela, Ele é o Senhor que se entregou por mim. Senhor, eu quero te seguir pelas motivações corretas. O segundo homem, ele é chamado por Jesus. Ele disse, ei tu, vem segue-me. Aí ele responde assim, ó, deixa eu só enterrar meu pai. Existia uma tradição judaica, que era, o judeu, ele precisava cuidar da sua família. E o pai já estava, ou já tinha falecido, ou já estava perto da morte, e o judeu, ele precisava ficar pelo menos 1 ano, depois que o pai morre, depois que esse parente morre, para que ele retire os ossos e deposite em um outro lugar. Precisava ter ali um cuidado especial em relação a isso. E o que o jovem estava querendo dizer, esse homem, falando assim, Senhor, deixa eu só cumprir a lei que fala em relação a eu cuidar da minha família e vou te seguir. Era algo legítimo, irmãos, porque ele não estava querendo fazer nada errado. Ele queria cumprir o que estava escrito, o que era a tradição deles, o que era por ele ter que realmente fazer. No entanto, por causa de Jesus, por causa do chamado de Jesus,
Por causa da palavra de Jesus, aquele homem precisava entender um dever importante, que obedecer, como diz o texto, né, do profeta para o rei Saul, é melhor do que sacrificar. Aquele homem esperou ou preferiu, né, estar diante de um jugo legal ao ouvir o chamado de Jesus e seguir. E nas nossas vidas, às vezes, irmãos, isso parece se repetir, porque ao invés de eu realmente cumprir os atos de misericórdia, eu prefiro cumprir os atos de sacrifício. E de maneira muito prática, a gente pode, por exemplo, citar o texto que Jesus fala: olha, se você quer dar o dízimo, quer ofertar, quer entregar ao Senhor algo, e eu interpreto esse texto não só como dinheiro, tá? Mas tudo que eu posso entregar ao Senhor, antes de entregar, deixa ali no altar, vai te reconciliar com teu irmão, pede perdão, abraça, ora, depois vem, pega aquilo que tu vai entregar para o Senhor e entrega. Às vezes, irmãos, queremos fazer, queremos cumprir os ritos, queremos cumprir toda a parte legal das coisas eclesiásticas, mas esquecemos de obedecer ao nosso Senhor, que te chamou e que se entregou por ti. É Ele que importa, é a palavra de Jesus que importa. Quando Pedro deixou as redes, mesmo vendo uma pesca maravilhosa, falou: eu não quero a pesca, eu não quero o peixe, eu quero o dono do peixe, eu quero o dono do céu, o dono da terra, o dono de tudo. É a palavra dele que importa. Eu quero aquele que fala e o mar se aquieta. Eu quero estar perto daquele que tem o controle do sol, que retrocedeu para o povo de Deus ganhar a guerra. Eu quero ir perto, estar com aquele que abriu um mar. É isso que eu quero. Mais do que tudo, obedecer a esse Deus, ser discípulo desse Deus. Eu quero ouvir o chamado dele e levar a sério a minha vida e comunhão com ele. Irmãos, Deus te chama para ter comunhão contigo. Deus me chama para nas madrugadas, no dia a dia, não sei o horário, você orar e você sentir a presença dEle. Deus te chama para, apesar das dificuldades, das lutas, das dores, das crises existenciais, você se ajoelhar e falar: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, meu Deus. Deus te chama para andar com Ele. No caminho talvez negaremos como Pedro negou. No caminho vamos errar, irmãos. Mas quando Pedro começou a afundar naquele mar, ele falou: Senhor, salva-me. E imediatamente a mão de Jesus levantou aquele homem. O Senhor cuida de ti, meu irmão. Ele sabe exatamente o que tu precisa, viu? Mais do que a tua mãe e o teu pai e os teus filhos e os teus cônjuges. Ele sabe o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sabe os teus desejos íntimos, mas Ele quer se relacionar contigo. E aí Jesus responde o que para aquele homem? Deixa os mortos sepultar os mortos. Os que já morreram espiritualmente, que sepultem os seus mortos. E aí, irmãos, tocar, cantar, dançar, pregar, evangelizar, isso começa a queimar dentro de nós, porque a nossa comunhão com Deus é a prioridade, e não o contrário. Você entende? Porque eu estou sendo diariamente, levado a ter comunhão com Ele nesse chamado. Os discípulos, irmãos, Levi e Mateus, poderia ficar na coletoria e não ir. E poderia ser crente, aprender de Jesus. Mas ele foi, porque ele sabia que o melhor estava perto de Jesus do que naquele lugar. E o terceiro homem, ele oferece para seguir, igual o primeiro. Só que o terceiro é engraçado. Ele se oferece: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu despedir da minha família. Irmãos, o interessante é que esse aqui, ele impôs uma condição.
Ele impôs uma condição para o Senhor. Quem segue é o discípulo. E o discípulo tem um mestre. Ele chegou para o mestre e falou assim: olha, eu vou, mas deixa eu primeiro fazer isso. Olha, eu vou, mas deixa eu primeiro fazer do meu jeito. Olha, eu vou mais, eu só vou quando isso e isso acontecer. Está errado. Desconfigura totalmente a relação de mestre e discípulo. Porque o Senhor é Ele, e o servo sou eu. É Ele que diz, irmãos, o que eu tenho que fazer. Então, esse que se ofereceu, esse terceiro, estabelecendo condições, mas permita, ele mesmo se oferta, ele mesmo se oferece, mas ele escolhe como tem que ser. É como se ele escolhesse o programa. Olha, eu vou te seguir, mas o programa vai ser assim, ó. Eu primeiro vou despedir da minha mamãe, depois do papai, depois eu vou dos meus tios, aí depois eu vou tentar aqui resolver. O chamado de Cristo é irresistível. O chamado de Jesus é real, mas é para viver sobre a palavra dele. Porque, irmão, já pensou se houvesse condições? Senhor, deixa eu te seguir, mas primeiro deixa eu fazer isso. Não, é incompatível. Não existe compatibilidade no crente que diz como tem que ser a sua vida. Não existe compatibilidade quando a pessoa que é crente, cristã, diz como vai viver a sua vida. Diante de Deus não existe compatibilidade. Porque é incompatível. A nossa vida tem que ser conforme Deus quer que seja, conforme a Bíblia diz. O nosso casamento tem que ser conforme a Bíblia diz. O nosso relacionamento entre iguais, irmãos, tem que ser conforme Deus ensina. O nosso relacionamento funcionário-patrão, patrão-funcionário tem que ser, e tudo está escrito. Não é como eu acho, não é como eu quero, é como Deus nos ensina. Ele te chama, irmãos, e o ato do primeiro passo do chamado é obediência. E essa obediência requer, às vezes, eu me livrar dos meus credos, das minhas certezas, das minhas crenças, e me encher dele. Ele entra em total contradição quando ele coloca essa condição. Ele se coloca à disposição de Jesus, mas ao mesmo tempo coloca algo entre Jesus e ele, mas deixa primeiro. Ele quer segui-lo, porém ele mesmo cria as condições para o discipulado, que isso também não existe. Ele quer estabelecer exigências e condições. O discipulado, irmãos, ele não é algo compreensível, viu? Não sei se você já orou a Deus e falou assim: Senhor, eu não entendo às vezes o teu agir na minha vida. Eu sei que tu estás agindo, mas eu não entendo. Porque realmente nós não compreendemos às vezes como as coisas acontecem. Pedro, ele estava certo que não ia negar Jesus. Mas ele estava certo na cabeça dele que ele ia morrer do lado de Jesus, que ninguém ia prender Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: homem, hoje tu vai me negar 3 vezes. O que ele não olha para o André e fala, hein? Quando o André levanta: Senhor, hoje eu vou te buscar, hoje eu vou orar, eu vou jejuar. Aí ele olha para o pobre do André. Já faz um tempo que não jejua, né, André? Irmãos, nós não compreendemos, mas o que eu quero lhe dizer? Quando nós colocamos exigências, condições, esse discipulado se torna algo acessível e compreensível, a coisa que não é. O discipulado, o tratamento de Jesus na sua vida é algo que ele faz, não é acessível por nenhuma outra pessoa. E nenhum por um outro ser humano. O discipulado, irmãos, deixa de ser discipulado e se transforma num programa humano, quando eu estabeleço a minha forma, as minhas regras, a forma que eu quero que as coisas aconteçam. Se você quer ser discípulo, aceite incondicionalmente a vontade de Deus na sua vida. Se você quer ser discípulo, aceite, mesmo que doa, aquilo que Deus quer que você faça.
E às vezes Ele fala para a gente, Ele usa pessoas, Ele usa a palavra dEle quando você lê. Se você quer ser discípulo, aceite de maneira irrevogável aquilo que Ele diz. Não condicione aquilo que Ele te diz. Se você quer ser discípulo, não coloque interposições, coisas entre você e Jesus. A resposta de Jesus fala o que para aquele homem? Quem põe a mão no arado. O arado era um instrumento, uma máquina de cortar terra, que o povo usava muito na época para plantar as sementes. E se você soltar o arado olhando para trás, você pode perder o caminho da terra e estragar toda a terra e começar tudo de novo. Não podia se olhar para trás. Quando você começa a usar o arado, você tem que olhar para frente e segurar firme. E Jesus usa essa analogia para ensinar aqueles homens, olha, tu quer me seguir, mas tu quer por condições. Deixa eu te dizer um negócio. Aquele que começa a me seguir e olha para trás, que olha para suas condições, que olha para a sua velha vida, que tem vontade de voltar, não é digno. Irmãos, Paulo, ele entendia muito isso bem. Ele entendia e ele escreve falando, olha, uma coisa eu faço, que eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse alvo está na frente, esse alvo é Cristo, esse alvo é sua comunhão com Ele todos os dias, é o seu relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos, o discípulo, ele dá um passo. O discípulo dá determinados passos, só até um determinado momento. O discípulo precisa entender que quando ele dá esse passo, largando a rede, levantando da coletoria, deixando aquilo para trás, ele começa a viver uma nova existência. Entenda isso, me escute em nome de Jesus. Você tem uma velha vida que passou, uma existência antiga. Jesus, quando te chama, Ele te chama para uma nova existência. E essa nova existência vai ser conciliada com o discipulado. Não tem como nascer de novo e não ter comunhão com Jesus. Não faz sentido. Não tem como nascer de novo e não ter esse discipulado com Ele. A nova existência para Pedro foi largar as redes e começar a seguir. Para Mateus, deixou a coletoria. A partir do primeiro passo, escute isso. A partir do primeiro passo, você começa a ver que a fé é algo possível. Às vezes, oramos igual aquele homem, né? Eu creio, mas me ajuda na falta de fé. E eu tenho entendido, irmãos, esses últimos dias, que a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos, ela é possível, ela é real, a partir do momento que você dá um passo em obediência a Ele. A fé é possível, porque é Ele que está te chamando. Pedro, quando anda sobre o mar, irmãos, naquela passagem, a Bíblia diz que eles estão atravessando ali aquele lugar e uma tempestade terrível. Jesus estava orando, eles já estavam longe, Jesus começa a andar sobre o mar, aí eles têm medo. É um fantasma, aquele medo, aquela gritaria. Aí Jesus fala, não temam, sou eu. Aí Pedro fala assim, se és tu, dize-me para ter contigo. Aí Jesus fala, vem. Irmãos, quando Jesus fala vem, Pedro começa a caminhar. Você entende? Pedro foi obediente e ele fez algo inacreditável. Porque a obediência é ligada exatamente à fé, ao chamado dele. Pedro não poderia pisar naquela água se Jesus não tivesse chamado. Por isso que ele fala, diz para eu ir até o Senhor. Você precisa entender que a sua obediência vai ser ligada intimamente à fé que você tem em Cristo. Abraão é conhecido como o pai da fé. E por que ele é conhecido por isso? Porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu lá de Ur, lá de onde ele vivia.
E do absolutamente nada, levou as coisas que tinha e foi embora. O chamado de Deus te leva a obedecer. Se você tem vivido uma vida de ausência de obediência a Deus, irmão, reflita. Jesus te chama para viver uma vida de fé e comunhão com Ele, irmãos. A palavra de Deus diz, Jesus ensinando os homens e orando, Jesus expulsando demônio, muitos milagres acontecendo. Jesus olha para os discípulos e fala, olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirão aos montes, saiam daí e se lancem no mar, e acontecerá. De maneira figurada, irmão, Jesus está querendo nos ensinar que a fé é a capacidade de tornar as coisas que não existem em realidade. Mas eu preciso obedecê-lo, eu preciso atendê-lo chamado, o contrário não é verdadeiro. Tem muita gente que quer o melhor de Deus, que quer viver as coisas maravilhosas de Deus, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, mas não querem obedecê-lo. Eu preciso ser obediente a Deus, porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é meu Deus, Ele me chamou, eu sou discípulo dEle, eu preciso segui-lo. E como que isso acontece? Eu não faço ideia. Porque não é revelado a nós, a gente só precisa ir, irmãos. Pisa na água e Pedro pisou e não afundou. Como que isso aconteceu? A gente não entende, mas a gente crê, a gente obedece. Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Ele te chama, irmãos, para andar, para seguir, e nada vai poder te impedir. Nem mesmo a lei da gravidade, da física. Se Ele mandou, você vai. Se Ele chamou, você vai. No seu trabalho, na sua casa, em todo lugar. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Quando você se torna um crente, você se torna obediente, você crê. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você crê, você também se torna obediente. A fé e a obediência, elas não podem andar separadas. Quando eu creio, eu me torno obediente. E eu sou obediente porque eu creio. Isso precisa estar muito ligado na nossa mente. Nós precisamos, irmãos, alterar o modo de existência hoje. Senhor, eu quero mudar a minha forma de existir. Como, pastor? Obedecendo a Deus. Só isso. E aí o Espírito Santo vai te dizer, Ele vai falar no teu coração hoje, amanhã, agora, quando a gente orar, quando você for dormir, não sei. Mas Ele vai te dizer. E o primeiro passo no caminho da obediência tem que ser dado, para que a fé não se transforme em algo somente de piedade, né? Tem muita gente que usa a fé pela fé. A fé pela fé é muito arriscado, perigoso. Porque você usa da fé somente pela fé, se torna vazio, se torna sem propósito. A fé precisa trazer em mim algo que me gere a agir, a ser obediente a Ele. O primeiro passo exige que deixemos as redes, que saltemos do barco. O primeiro passo que eu posso dar exige que o jovem rico abandone as riquezas. Ele podia fazer. O primeiro passo exige que o mentiroso pare de mentir. Ele pode fazer. O primeiro passo exige que o adúltero pare de adulterar. Ele pode fazer. Essa obediência, ela pode ser feita quando Ele já me chamou. A fé, irmão, se torna possível nessa nova existência quando a obediência faz parte da sua vida. Pedro, irmãos, para nós orarmos, não pode converter a si mesmo. Você não pode se converter, mas Pedro podia largar as redes. Eu sei o que eu posso deixar. Eu sei o que Deus está mandando eu deixar para segui-lo firmemente. E eu posso fazê-lo. O alcoólatra pode renunciar ao álcool, o rico pode
renunciar às suas riquezas, o amor a elas. Eles podem se libertar do álcool, da riqueza, mas eles não podem se libertar de si mesmos. Só quem nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, de quem somos, é o sangue de Cristo em nós. É Jesus Cristo. Por isso que tem que haver comunhão. Se não, ser uma boa pessoa, por ser uma boa pessoa, piedosa, que doa, seria suficiente e não precisaríamos de Cristo. Muito pelo contrário, precisamos desesperadamente da presença de Cristo. Pedro pediu: manda-me que eu vá contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. Mateus 14, 28. Somente pela palavra de Cristo, irmãos, a nossa vida deve ser guiada. Se Jesus falar vem, vai, para. E ele falou já a maioria das coisas aqui. Faça. Isso é ser discípulo. Isso é levar a sério a sua vida do chamado que Ele tem para ti. Vamos orar. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus.